Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. O Morango falou semana passada, falou, Rogerinho, você pode levar a palavra? Eu falei, claro. E a gente nem combinou nada, conversou nada, ou seja, tema livre, né? E aí ele abre o culto falando de mansidão. Eu falei, cara, ele está falando sobre o que eu vou falar. O Espírito é... Glória a Deus por isso. Eu queria abrir a palavra com um texto do primeiro século da era cristã. É um texto que está em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. É um texto que é conhecido como o fruto do Espírito. E na minha versão ele diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Dentre essas 9 características do fruto do Espírito, a que eu queria destacar nessa manhã, compartilhar com os irmãos, é justamente a mansidão. A palavra que o Morango abriu o culto falando um pouco sobre ela. Que no grego tem a expressão prautes, né? E aí os estudiosos dizem que essa expressão ela é uma das mais difíceis de traduzir, porque ela teria múltiplos significados, ela seria uma palavra polissemântica. Ela seria traduzida como mansidão, como o texto aqui na minha tradução, como tolerância e como humildade. Num texto da Septuaginta foi feita por 70 sábios de Alexandria, no Egito, por isso esse nome Septuaginta. Numa tradução para o grego, nós encontramos no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, há uma característica acerca de Moisés, que diz que Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Você vê aqui que o texto se optou por essa tradução no sentido de humildade, sendo que ela tem essas 3 conotações: mansidão, humildade e tolerância. Mas o fato é que quando a gente olha para a figura de Moisés, a gente conhece da história que ele estava envolto a muito criticismo por parte das pessoas que ele estava caminhando junto, de certa forma, conduzindo sobre a mão de Deus no deserto. E mesmo em meio a esse criticismo, a gente verifica que ele teve uma atitude diferente em relação àqueles que ofenderam. E talvez seja até por isso que a Bíblia impute ele essa característica, né, de um homem humilde. Só que nos dias de hoje sou um pouco estranho, né? Você não ouve ninguém falar, eu quero ser uma pessoa mansa. Ninguém coloca mansidão no currículo. Ah, eu sou manso. Na verdade, hoje em dia, até pelo mundo que a gente vive, você dizer que uma pessoa é mansa, em muitos casos, é uma chacota. Né? Virou sinônimo de frouxo. Né? Dentro desse mundo louco, dentro dessa lógica racionalista que a gente vive. Né? Esse termo também era utilizado pelos gregos no passado para identificar um cavalo que havia sido domado. Ou seja, quando se havia domínio sobre algo forte. No âmbito dos nossos relacionamentos, isso estaria ligado ao controle dos nossos sentimentos. Sentimentos que temos em nós, em situações, ou quando as pessoas não fazem aquilo que nós esperamos que elas façam. Né? E humildade, mansidão e tolerância, elas expressam o que Paulo tinha em mente quando escreveu esse texto de Gálatas. Quando a gente vem para o léxico da língua portuguesa, para o dicionário, a gente vai encontrar a seguinte definição: tolerância é a disposição de admitir nos outros modos de pensar e de agir e sentir diferente dos nossos. Mas a gente olhando para o mundo de hoje, para o mundo contemporâneo, será que praticamos tolerância? Infelizmente, observando ao redor, a gente verifica que não, tolerância é uma coisa cada vez mais em extinção. Mas fica a pergunta, como então a gente poderia ser pessoas mais tolerantes? Né? E a conclusão é que é impossível viver essa experiência sem a característica que nós vimos na experiência de Moisés com o povo do Egito. Né? E o texto dizia que Moisés era uma pessoa humilde. Né?
É impossível ser tolerante sem a prática da humildade. Ninguém compreende tolerância sem antes ser humilde. E aqui eu gostaria de dividir essa primeira parte falando de alguns dos benefícios da humildade. A humildade, ela diminui o estresse. Soa meio estranho, né? Porque o estresse é uma coisa que aflige tantas pessoas hoje, mas a gente, pelo menos eu, nunca vi um médico falar, seja mais humilde para controlar o seu nível de estresse. Mas é verdade. A humildade e a mansidão, que é uma das palavras, uma das conotações que essa palavra tem, ela vai trazendo a dimensão de que nós não precisamos ter todas as respostas para tudo que nos é demandado nos dias de hoje. Nós não precisamos saber tudo, não precisamos atingir determinadas expectativas. No mundo de hoje a gente vive uma tensão muito grande entre o que se é de fato e o que se quer vir a ser, sobre o que se é e sobre o devir. E dessa contradição que existe, porque não há uma conexão direta entre o que nós somos e o que muitas vezes nós idealizamos, advém o estresse, muitas vezes, porque quando a gente olha para a gente e fala, não dá, eu não sou capaz de sustentar essa realidade ou essa idealização que talvez eu mesmo faça de mim ou que as outras pessoas a façam, né? Isso, de certa forma, é um convite para que nós não venhamos depender de nós mesmos, mas que nós possamos depositar nossa esperança no Criador de todas as coisas. Quando nós somos humildes, não precisamos tentar ser Deus assumindo responsabilidades que simplesmente não são nossas. Descansar nele é um exemplo supremo de humildade. E a gente verifica nisso, esse exemplo supremo de humildade na figura de Cristo. Quando a gente verifica que a característica dele agir, ele sempre providencia tudo. Ele é o Cordeiro de Deus, ele se fez sacrifício, ele se fez propício. E a gente observa qual é o nosso papel nessa história toda. É entrar com os nossos pecados. A gente verifica essa característica de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz o seguinte: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, diz o Senhor Jesus. E essa oitava faceta do fruto do Espírito, aqui nesse texto de Mateus, ela tem a mesma palavra do grego, prautes, a mesma palavra que Paulo utilizou no texto de Gálatas. E, de fato, como eu havia falado aqui, a gente vive esse atrito entre o real e o ideal. O que se é e o que se é idealizado. E sempre vai haver essa tensão dentro de nós, né? E aqui nós temos um convite para desviar a atenção um pouco de nós e concentrar essa atenção em Deus. Com uma atitude de humildade, nós aceitamos o fato de que podemos ser felizes mesmo que as coisas não sejam ideais, pois aprendemos a depender de Deus. A humildade, ela é um convite. No fundo, o que se está discutindo aqui é uma questão de soberania. Quem é o soberano? Qual é a última voz dentro do meu e do seu coração? É a minha voz, é a sua voz ou é a voz de Deus? Quem sustenta essa realidade? Está pautada no que a gente acha, no que a gente compreende, nas nossas limitações ou na última palavra que Deus tem sobre nós? E o fato é que muitas vezes nós atraímos essa atenção por andarmos em caminhos que nós julgamos ser os melhores. Mas quando a gente olha para a palavra e tomamos a decisão de não caminhar simplesmente pelos nossos caminhos, mas falamos, Senhor, vem ser o caminho, vem ser a verdade, vem ser a vida, nós encontramos na palavra de Salmos, capítulo 37, versículo 5, Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você vê que é um convite do Senhor naquela mesma toada que o morango expôs aqui, de lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E aqui está um segredo para nós que precisamos ser pessoas, porque nós de fato precisamos ser pessoas humildes para viver essa entrega.
Essa é a tensão que existe. No fundo, como o Morango gosta de dizer aqui, é a tensão entre se confiar em um caráter ou andar por vista, andar por circunstâncias. E só a humildade pode levar a gente a essa decisão de entregar o caminho ao Senhor. Só que geralmente nós fazemos o contrário. A gente vive lá fora tentando impressionar as pessoas, tentando, de certa forma, conquistar um espaço, o que a gente julga ser o nosso espaço. E nisso nós acabamos acumulando estresse desnecessário, né? Porque nós negamos essa atitude de andar na dependência de Deus, né? E pouco a pouco, decidindo trilhar por esse caminho, nós podemos ser mais tolerantes com as pessoas e desenvolvendo a mansidão. Um outro benefício da humildade seria justamente a melhora dos nossos relacionamentos. Ninguém aqui acha muito agradável conviver no dia a dia com uma pessoa que é aquela que se coloca como melhor, como sabe tudo. Chega a ser irritante conviver com uma pessoa assim. E falando no âmbito de relacionamentos matrimoniais, entre duas pessoas, geralmente você tem aquela figura que está sempre certa e a outra é conhecida como marido. Né? Uma piada para descontrair. As mulheres não gostaram. E nós precisamos entender a importância de vivermos essa experiência de humildade nos nossos relacionamentos, porque do contrário, nós vamos destruir pouco a pouco aquilo que é tão importante e tão valoroso a nós. Nos últimos tempos, eu tive a oportunidade de conviver com várias pessoas que tinham um vasto conhecimento em determinadas áreas, e o engraçado é que essas pessoas que, em tese, pela lógica humana, você fala, o cara pode até ser um pouco snob, mas muito pelo contrário, a pessoa tinha uma atitude de humildade, de mansidão. E essa atitude, ela é expressada nos ensinamentos do Mestre. No texto de Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 25 ao 27. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como aquele mais jovem, e aquele que governa seja como aquele que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. E a gente verifica que esses ensinamentos do Mestre, eles são aprendidos até em algumas culturas. Por exemplo, quando você conversa com alguém que vem de uma cultura oriental, eles sempre falam da filosofia do arroz granado. E o que seria isso? Que o arroz, ele quando não estaria com grãos, ele seria ereto, ele não se dobra. E quanto mais granado ele tem, mais conteúdo, ele se curva. A gente verifica que esses aprendizados do Mestre, esses aprendizados não estão adstritos ao que nós podemos fazer. Aquela pessoa tem que conhecer Jesus. Quando nós olhamos a realidade, os ensinamentos do Mestre, Deus, ele é nos revelado no dia a dia. É como o Rodolfo colocou aqui, a expressão da vida, quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa que seja feita na dimensão da glória de Deus. E Deus não está limitado ao que eu penso, ao que você pensa, para Ele servir lá, quem quer que seja, amém? Esse tipo de pessoa que eu estava narrando, o sabe tudo, ele procura impressionar as outras pessoas. E acaba desenvolvendo uma característica de quando você conta uma história para ele, ele na verdade está pensando em contar uma melhor em cima, né? Ele está sempre pensando em contar uma melhor. Tem gente que conhece gente assim. Disso tudo a gente abstrai que a humildade certamente ela é um fator de melhora dos nossos relacionamentos. E nesse sentido, eu vou fazer um convite para compartilhar o que Paulo escreveu na carta de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele diz assim:
Não sejam egoístas. Não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Você vê que justamente isso é condensado aqui, né? Nessa passagem de Filipenses. E o interessante é que a humildade, ela não vem significar de forma nenhuma inferioridade, mas é sim aquela dimensão de que você olha para o lado. É o que a gente pratica aqui na comunidade. Você considera o outro também como filho de Deus e você se interessa pelo bem-estar dele. E é nessa toada que a gente vem caminhando nesses 2 anos aqui. E tudo isso depende dessa palavrinha chamada humildade. Isso mostra que, no âmbito dos nossos relacionamentos, a gente não precisa ter sempre a razão, estar sempre certo. E ter a consciência disso vai levar a gente a dizer uma palavra que às vezes é muito difícil para alguns de nós. Que seria desculpa, eu errei, me perdoa. A dimensão do perdão. Porque quando nós somos humildes e, consequentemente, praticamos essa vida de tolerância, a gente não precisa fingir que é perfeito. Porque a realidade é que nós não somos. E uma pessoa humilde, ela sabe pedir perdão, e isso melhora o âmbito dos relacionamentos. A história fala que Francisco de Assis, a cada vez que ele era elogiado por alguém, ele chegava em algum monge que o conhecia e dizia para esse monge ficar falando todas as características negativas que ele tinha, para que aquilo não subisse a cabeça dele e ele não perdesse essa dimensão de humildade. E o fato é que isso tem um aprendizado muito precioso no âmbito de relacionamentos matrimoniais, em que se chega à conclusão de que não é a minha ou a sua função ensinar o cônjuge a ser humilde. A minha e a sua função é amá-lo ou amá-la, pois Deus e somente Deus é capaz de trazer verdadeira humildade ao coração do homem. E essa é o que eu costumo chamar de pedagogia do amor. É amando. É tolerando. É assim que Cristo faz comigo, com você, e que nós devemos fazer um com os outros. Isso é uma prova de que a humildade ela melhora os nossos relacionamentos. E quando a gente resolve trilhar esse caminho de humildade, cada dia mais nós passamos a depender dele. E isso está diretamente ligado a essa questão do nível de estresse que a gente carrega. Pô, se o fardo é leve, se o jugo é suave, por que está tão pesado? Como o Morango já falou uma vez para mim, a síndrome de Atlas, né? De querer carregar o mundo nas costas. Quando, na verdade, quando você olha para o nosso Criador, em nenhum momento ele demandou isso da gente. Mas você pode me perguntar como isso é possível, essa melhora de um relacionamento através desse caminho de humildade. E o fato aqui é uma simples razão, é que além de pedir perdão, nós também saberemos o que é perdoar. E um maior exemplo disso, novamente, é Cristo. Exatamente no momento que ele estava sendo executado, que é um trecho que é narrado nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, onde ele exclama: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. E quando a gente prossegue na leitura do texto, você vê que eles estavam rasgando as vestes de Cristo e tirando sorte. Era uma cena, uma conjuntura ali de extremo escárnio. E o autor da vida, o Senhor, o Mestre, ele estava ali se sujeitando e sendo tolerante. E falando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Humildade, mansidão e tolerância, mesmo diante de uma terrível situação de injustiça. Um terceiro benefício da humildade seria que, ao trilhar por esse caminho, nós podemos sentir a força e o poder de Deus. Aí você me pergunta, como assim? A humildade nos enche de força e o poder de Deus? Para isso a gente vai averiguar o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele diz o seguinte: Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Mais uma vez, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Isso aqui nos é revelado uma verdade acerca desse poder espiritual, acerca de como viver essa força de Deus, de como ele vencer em nós, que no fundo passa por uma noção de esvaziamento. É quando a gente verifica que não dá.
Eu e você, nós não podemos, nós não temos as respostas, nós não conseguimos. E somente nesse momento que a gente trilha por esse caminho de humildade em reconhecer o que nós somos de fato, é onde a gente fala, Senhor, vem ser em nós. É quando eu e você chegamos ao fim de nós mesmos. É onde Deus pode ser em nós. E a gente verifica isso por meio da graça e por meio do poder de Deus. Toda semana aqui você vê os pastores, o pastor Mantovani, o pastor Morango vindo aqui falar. E quantas vezes talvez se a gente chegasse e falar, e daí, como é que tá? Tá tudo bem? Eu falar, tá, mas você vai ver que eles estão passando lutas, no caso da família da Lili, essa questão de saúde. E você vê terça-feira o Morango aqui dividindo a palavra com o pessoal. E eu creio que isso só é possível por meio da graça e do poder de Deus. Porque se fosse depender, talvez se ele fosse olhar para ele mesmo, talvez se o Mantovani muitas vezes fosse olhar para ele mesmo, ou eu olhar para mim, a gente fala, não, eu não tenho condições de fazer isso. Mas graças a Deus que nós estamos calcados na rocha. Amém? Na figura de Cristo, glória a Deus. E aqui, de certa forma, reside um princípio que é o segredo da nossa força, nós que estamos em Deus, que consiste em admitir a nossa fraqueza. Mais uma vez, pela lógica humana, é uma incongruência. Como assim? Ao admitir a sua fraqueza, você é forte? E para isso, a gente pode checar aqui o texto de 2 Coríntios. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículos 9 e 10. Que diz o seguinte: Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Mais uma vez, é uma lógica de bem-estar e uma lógica de prosperidade segundo o Evangelho que não se encaixa nos padrões humanos. É uma coisa que você fala para uma pessoa que não tem essa compreensão, que não teve essa revelação, soa como loucura. Como assim? É quando eu sou fraco ou quando eu sou forte? Mas é justamente isso. Porque nesse momento, a verdade em nós admitimos de fato que nós não somos, nós não temos condição. Sabendo que cada um precisa da revelação de Cristo na sua própria experiência. O fato é que alguns reconhecem isso e outros não. E como diz o texto de Tiago que nós lemos, Deus dá força ao humilde. Mas o reino de Deus é um reino de liberdade, de forma que qualquer um aqui possa, daqui a alguns minutos, sair e falar, não, eu não preciso de Deus na minha vida. Ah, legal. E eu vou falar boa sorte para você. Porque quando você tem uma atitude assim, você está falando que, cara, você está sozinho, você está dependendo das suas habilidades para resolver todas as demandas da sua vida, os problemas, as incompatibilidades, essas incongruências que nós carregamos dentro de nós. E tudo isso negando a existência do nosso Criador. E aí nos leva, quando decidimos andar por um caminho assim, acabamos fazendo perguntas, por que é tão cansativo? Por que a vida é tão estressante? Por que parece que todas as circunstâncias ao redor sugam as minhas energias? Só que quando nós trilhamos esse caminho da humildade, reconhecendo as nossas limitações e fraquezas, nós poderemos dizer como Paulo declara no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, porque a força vem dele. Sem Deus em nossas vidas, não há razão para continuar a viver. O fato é que nós não podemos. E somente quando eu e você tivermos essa atitude de humildade, somente então o poder de Deus nos dará essa força, uma força que é além da nossa compreensão, para que nós possamos lidar com as demandas do cotidiano. E nesse sentido, Cristo fez um convite e fez uma declaração. No Evangelho de João, versículo 15, capítulo 5, ele declarou uma grande verdade, que a gente costuma experimentar isso no nosso dia a dia. Evangelho de João, versículo 15, capítulo 5,
onde ele declara: porque sem mim nada podeis fazer. Isso é uma grande verdade. Isso é uma coisa que às vezes a gente gosta de falar: não, Cristo falou sem mim nada podeis fazer, mas muitas vezes a gente nega a eficácia disso no nosso dia a dia. E o fato é que isso está dentro de uma dimensão de bem-aventurança e prosperidade segundo o Evangelho. Conforme a gente pode verificar no Evangelho de Mateus, acerca das bem-aventuranças, mais especificamente Mateus, no capítulo 5, versículo 5, onde o Senhor declara: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. É onde nós conseguimos obter força do Senhor para fazer tudo aquilo que a gente não consegue. Quem sabe relacionamentos que você fala: cara, esse daí está destruído. Tantas vezes eu já tentei me consertar com aquela pessoa. Quem sabe pessoas que você magoou, ou pessoas que magoaram você. E o fato é que é só nessa dimensão do andar com o Senhor, nesse caminho de humildade, que nós vamos ter condições de estender perdão e receber perdão. Essa questão de nós compreendemos que, de fato, por natureza, nós somos orgulhosos. E o Morango muitas vezes chama a atenção aqui do pessoal da música, na nossa oração, falando: Senhor, que pelo menos uma ou duas palavras do que nós cantamos aqui seja verdade. De fato, quando a gente olha para os textos, me vem à cabeça o Rodolfo cantando aqui: meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. De fato, isso é uma grande verdade. Isso está declarado aqui. E é muito engraçado essa questão da sabedoria, do que vem dos ensinamentos do mestre, que ela não encontra limite, ela invade todas as dimensões da expressão humana. Nesse sentido, eu queria até compartilhar um pouco de uma letra de uma canção chamada O Vencedor, que é do Los Hermanos. Que ela diz o seguinte: olha lá, quem vem do lado oposto, vem sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são, escravos são e salvos de sofrer. Vê que ele descreve a figura de um vencedor que tenta preservar a sua vida. Ele acha que ele está sendo livre, mas, entretanto, ele está sendo escravo. Ele está sendo um escravo disso que ele julga ser uma liberdade. Aí ele fala: olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. E eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. E ele diz para essa pessoa que tem esse construto de se expor como um vencedor: olha você e diz que não, vive a esconder o coração. E ele diz: não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? Percebe como essa música ela está falando de uma verdade minha e sua, uma verdade do ser humano. E ela conclui assim: eu que já não sou assim, muito de ganhar, junto as mãos ao meu redor. Eu faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Eu verifico que a gente costuma caminhar muito nessa dimensão aqui. Não tentando um impressionar o outro, mas na dimensão de discernir quem está ao lado, cada um tentando fazer o melhor que é capaz, no âmbito do amor, no âmbito da pacificação. Eu posso até falar para o pessoal da música que eles praticam muita tolerância, principalmente no domingo que eu toco com eles. É um caminho que nós procuramos caminhar aqui os domingos. E no sentido do que se está falando aqui de mansidão, humildade e tolerância, aqui está registrado 2 conselhos de como a gente pode viver essa experiência de ser uma pessoa mais mansa. O primeiro deles seria ver além das circunstâncias. Geralmente pessoas que são humildes e tolerantes, elas praticam essa questão de ver além das circunstâncias que rodeiam. E aqui um ponto crucial que a gente precisa entender é que cada um de nós possui diversas características de caráter. E geralmente são dificuldades no nosso caráter que levam problemas, levam a gerar problemas nos nossos relacionamentos. Algumas características positivas de caráter: honestidade, integridade, compaixão.
e negativas, agressividade, impaciência, vingança. E o fato é que se nós formos ser sinceros, nós vamos chegar à conclusão que cada um aqui precisa de transformação em algum âmbito da vida. Sinceros, sem cera. Cada um aqui é um vaso de barro. E nós procuramos no dia a dia passar aquela cera para ficar bonito, para se apresentar melhor do que se é. Mas o fato é que quando esse vaso de barro ele é exposto ao fogo, às provações do dia a dia, essa cera tende a derreter. Então por isso aqui o convite de sermos sinceros, sem cera, que é de onde vem a etimologia da palavra, a semântica dela. E nós chegamos à conclusão de que há aspectos na nossa vida que precisam de transformação. E é muito engraçado que quando a gente olha para homens que tiveram uma experiência singular de caminhar ao lado do mestre, aprendendo a oportunidade de aprender dele, se nós formos olhar no detalhe, a gente vai acabar verificando que eles tinham algumas falhas de caráter, assim como eu, assim como você. A Bíblia diz que após uma noite de oração, Deus escolheu a dedo os 12 discípulos. E se nós formos analisar para uma lógica humana, fala, poxa, Jesus ia escolher pessoas que não tinham tanto problemas de caráter para andar com ele, né? Eu acho que isso seria a minha atitude, seria a sua atitude. Pô, eu vou andar com gente problemática? Mas é justamente o que ele optou fazer. E aqui, de maneira rápida, eu quero passar aqui por 3 desses personagens. Personagens que eram muito íntimos do mestre. Pedro, Tiago e João. Uma das passagens aqui que envolve Tiago e João, quando eles estavam viajando para Jerusalém, eles passaram por uma vila de samaritanos, e aí Jesus pediu para eles irem à frente para fazer os preparativos. E o que ocorreu está registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 até o 55. Evangelho de Lucas. Capítulo 9, 51 ou 55. Diz assim a minha tradução aqui. E aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele iria para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espíritos são? Pois o Filho do Homem veio não para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Tolerância, humildade, bondade, nem de perto. E o engraçado é que um dos autores dessa fala, que é João, é conhecido por ser o apóstolo do amor. Então, a gente começa a ter a dimensão do nível de tolerância que Jesus Cristo teve com os seus discípulos para conviver durante essa caminhada. Algo que é demandado, de certa forma, de mim, você, para termos melhoras nos nossos relacionamentos cotidianos. E quando a gente olha para a figura de Pedro, Pedro quantas vezes demonstrou ser impaciente, impulsivo, intolerante? Aquele cara que falava antes de pensar, aquele que negou a Cristo por 3 vezes. Mas quando eu falo isso, não colocando numa situação de melhor, eu acho que eu teria feito pior. Né? A gente costuma a querer olhar essas situações na Bíblia e achar, não, mas de certa forma acho que Deus esperaria uma outra atitude. E não, na verdade Deus contava com o fracasso, porque Ele sabe quem nós somos. E no Evangelho de Mateus, você vê Jesus falar, Mateus 17, Jesus exclama, ó gente sem fé, até quando devo suportar de vocês? Devo suportar vocês, gente sem fé. Eu e você, nós passamos por situações que desafiam nossa paciência. E o fato é que a mesma coisa que permitiu com que Jesus fosse tolerante com seus discípulos, pode permitir que eu e você passamos por essas situações. E aí você me pergunta, mas que coisa vem a ser essa? O fato é que Jesus via além dos erros. Mais uma vez aqui, eu acredito que seja o âmbito da pedagogia do amor. Ele olhava as pessoas e viam que elas poderiam se tornar. E incentivava-os. E tolerava, e caminhava junto, e pegava no colo. De certa forma, aqui quem é pai ou mãe tem experiência de quando o filho começou a andar, começa a andar, ele cai.
Acredito que nenhum pai ou mãe aqui tenha castigado o filho por isso. Pelo contrário, tem incentivado ele. E por quê? Porque olhava para aquela criaturinha e via o que ele pode se tornar, sabe o que ele pode se tornar, sabe que aquilo é uma circunstância e vê além dela. E de certa forma, quando nós vemos Cristo aqui tolerando esses três homens, Pedro, Tiago e João, a gente vê que depois eles vieram se tornar pilares de um pequeno movimento que mudou a história da humanidade. E Cristo não desistiu deles. Um segundo conselho seria que permita que Deus controle as suas palavras. E nesse sentido, cada um de nós precisamos entender o poder das palavras. Uma palavra ela pode ser usada para fortalecer alguém ou para destruir uma pessoa. E nesse sentido, eu estou falando até aqui na frente do Morango, que tem muita propriedade para falar nesse assunto. Inclusive, foi tema do TCC de pós-graduação dele, questão da palavra como elemento terapêutico, certo? Então, nós precisamos ser cuidadosos com as nossas palavras e que nós possamos permitir com que Deus controle elas. Mas aqui nós chegamos numa incógnita. Como permitir que Deus faça isso? O fato é que, em primeiro lugar, o nosso coração precisa ser mudado. A maneira pela qual pensamos. Isso aqui está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Que diz o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Também no Evangelho na carta dirigida à igreja de Éfeso, em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, está registrado o seguinte: não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês digam façam bem aos que os ouvem. Nesse sentido, a gente vê a palavra nos orientando, falando, isso passa por uma mudança de coração, porque a sua palavra fala que o seu coração está cheio. E aqui você vê essa instrução no livro de Efésios, falando, não digam palavras que façam mal aos outros. Usem as palavras de uma forma adequada, boa, para crescer na fé, para que o outro cresça na fé, consigam o que necessitam, para que as coisas que você digam façam bem a quem ouve. E nesse sentido, essa questão, os ensinos das palavras, elas são tão preciosas que já no livro de Provérbios, Salomão, Provérbios capítulo 15, versículo 1, ele falou que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E quão certo Salomão não estava? Acredito que cada um aqui já vivenciou essa experiência de passar por uma situação assim e de repente você, uma outra pessoa, vem com uma palavra calma e parece que arrefece os ânimos. E o fato é que, para que isso ocorra conosco, a gente tem que permitir que Deus mude, que Deus transforme o nosso coração. É uma experiência que não está no âmbito das nossas possibilidades, dos nossos recursos. É uma obra que somente Deus, por meio do seu poder e da sua graça, pode fazer em nós. De forma que nós possamos aprender a ser pessoas mais tolerantes, que nós possamos viver e praticar essa vida de mansidão, de humildade. E o segredo dessa experiência de mansidão, ela está justamente nesse fato de você permitir, de eu e você permitir com que Deus dirija a nossa vida. Mudar velhos hábitos, quem sabe de desviar eu e você de posturas que nós já estamos tão acostumados a ter, de negatividade, de ficar na defensiva, de usar de ironia e de sarcasmo, muitas vezes para se defender. Mas o fato é que somente quando a gente permitir com que Deus venha preencher as nossas vidas com o seu poder e com o seu amor, é que essas expressões, esses velhos caminhos que nós somos acostumados a trilhar, eles vão ser moldados e moldados. E isso é mansidão, força controlada por amor. Quando a gente verifica o exemplo de Cristo na cruz, é o maior exemplo de mansidão, de força controlada por amor. Ele tinha poder de descer ali? Cara, ele era Deus, ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse. No entanto, o amor fez com que ele tivesse essa experiência de mansidão, de humildade, de perdão. A força controlada por amor.
E ele demonstrou isso na cruz. Quando ele disse, Pai, perdoa cada um deles. Eles não sabem o que estão fazendo. E queridos, eu queria aproveitar esses últimos momentos para que nós possamos fazer uma reflexão acerca de como nós podemos fazer para depender a cada dia mais de Deus. O que a gente pode fazer isso? Aproveitar esse momento para pensar no nosso dia a dia, no âmbito dos nossos relacionamentos. Quem sabe um chefe que é difícil de engolir, ou um parente que você teve uma desavença. O fato é que a palavra nos traz um convite para que nós possamos viver essa experiência de tolerância. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Como Isaías está registrado no livro de Isaías, capítulo 64, 4, porque nunca se ouviu, nem com olhos se percebeu um Deus para além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E o fato é que nós precisamos ter Deus na nossa experiência, porque essa característica da mansidão, esse fruto do Espírito, é algo tão difícil a nós, e por isso está no âmbito de um milagre, que quando nós olhamos para a Bíblia, essa característica só é imputada a duas pessoas. Moisés no Antigo Testamento e a Jesus no Novo Testamento. Então só no âmbito de um milagre isso pode acontecer, na minha e na sua vida. Eu queria convidar o Alexandre para que possa fazer uma oração no sentido que nós sejamos verdadeiros conosco, verdadeiros com Deus e conosco, que sozinho nós não podemos. Nós não temos essa condição de ter as respostas, de promover isso. A força do nosso braço não vai promover. A gente não está falando aqui de mudança de comportamento, de adestramento. É uma transformação de coração. Isso é uma coisa que só o Senhor pode fazer. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, pela exortação da Tua palavra, que nos faz um convite à verdade, de reconhecer como Jesus mesmo disse de si. O Filho nada pode de si mesmo. Senhor, em nós entrou essa realidade de como Deus sereis. E a gente começa a medir as pessoas, o mundo e as circunstâncias a partir de nós mesmos, daquilo que nós achamos que deva ser o certo, o correto. Isso tem causado mal, Senhor, às nossas relações. Isso tem trazido um peso incrível, Senhor, sobre nossas costas. Mas quebranta o nosso coração e dá-nos, Senhor, a alegria de tomar a decisão de dar razão a Ti. De dizer que sim, o Senhor está certo. De que a Tua palavra é verdadeira. De que bem-aventurados são os mansos. São os humildes. Senhor, a humildade é algo que nós não temos inata em nós. Antes somos soberbos, presunçosos. Comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e achamos que sabemos o certo e o errado. E nesse caminho acabamos nos impondo a muita gente, criando muitos conflitos, Senhor, e fazendo escolhas que geram culpa em nosso coração. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos deixar tudo isso, Senhor, na dimensão da cruz. Porque fomos crucificados juntamente com o Senhor. Porque temos a fé de que Ele vive e habita dentro de nós. E que a vida da ressurreição é capaz de nos manter na direção daquilo que não podemos. Queremos reconhecer a nossa impotência, mas queremos andar na direção sustentado por Ti, Pai, porque o Senhor tem todo o poder e nos ama. Dá-nos a graça de ver nos detalhes a Tua bondade, de reconhecer, ó Deus, a nossa carência e de esperar com fé e esperança na manifestação da vida de Jesus Cristo em nós, nos conduzindo em mansidão e humildade, reconhecendo que é o Teu reino que nós carecemos, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor sabe o que é bom para nós de fato. Abençoa assim, Senhor, cada família aqui representada. Obrigado por esta bendita palavra que dá a nós, Senhor, a dimensão
de que nós carecemos de fato. Entregar, Senhor, todo esse fardo de querer ser o Senhor da nossa própria vida, de depositar aos pés de Jesus, de entregar todo o fardo daqueles que esperam de nós uma condição sobre-humana, e mesmo de uma cobrança que talvez nós mesmos fazemos de nós, e também depositar aos pés de Jesus, e nos, Senhor, poder dizer: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, no chão da história, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, na nossa vida, Senhor. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.